Louvado seja para sempre o nome bendito e santo de Jesus. Distinto pastor Ailton José Alves, pastor presidente desta igreja, distinto ministério, obreiros amados do Senhor, igreja comprada e paga com o sangue de Jesus. Vos saúdo com a graça e a doce paz do Senhor. Estamos gratos a Deus pelo privilégio da sua augusta presença. E nada traduz mais a nossa alegria do que adorá-lo, porquanto somente Ele é digno de toda a adoração e de todo louvor e exaltação para todo sempre. Estes dias, ou num destes dias atrás, eu estava ministrando lá na igreja em Feira de Santana, culto de doutrina, onde ministro toda terça-feira, e eu estava falando sobre alguns que desenvolvem um determinado orgulho espiritual. E eu indaguei para eles por que exatamente ou para que Deus precisaria de mim, de nós, para pregar. Se eu não pregar, ninguém prega, será? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite traz revelação a outra noite. Não há voz, nem fala, mas em toda a terra se ouvem as suas palavras. Deus precisa de mim para que eu o louve. Se eu não louvá-lo, ninguém o louvará? Engano. O profeta Isaías diz que quando o vento bate na copa das árvores e elas fazem aquele barulho forte, são as árvores batendo palmas para o Senhor. Salmo 148 apresenta toda criatura no céu, na terra, no mar, louvando ao Senhor. Apocalipse capítulo 4 diz que há diante do trono 4 seres viventes que dizem de dia e de noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor e Deus nosso, o Todo-Poderoso, o que era, o que é e o que há de vir. E quando eles param de adorar, os 24 anciãos se prostram e lançam suas coroas diante do trono e dizem: digno é o Senhor de receber a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E quando os 24 anciãos se calam, João vê o descortinar de um grande coral. Mas o número de vozes são miríades de miríades. Eu já ouvi um matemático tentando explicar isto, e ele diz que miríades de miríades são 100 milhões, vezes 100 milhões de vozes angelicais, dedilhando suas harpas e dizendo: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Estamos aqui porque Deus quis que nós estivéssemos aqui. Ele optou por nos amar. Ele quis nos amar e separou para si um povo todo seu, especial e zeloso de boas obras. Amém?
Abra comigo a sua Bíblia, por favor. Vamos defender a herança. Amém? Profeta Naum. Profeta Naum. Capítulo de número 2. Os irmãos que acompanham o culto pelos telões, que estão cultuando a Deus diante dos telões, os irmãos que estão acompanhando o culto pelas rádios que o transmitem, pela internet, pela TV web, o Espírito de Deus continuará ministrando aos vossos corações, assim como aqui no interior do templo, porque é um Deus onipresente. Naum, capítulo de número 2, o versículo de número 1, diz assim: o destruidor sobe contra ti, guarda tu a fortaleza, vigia o caminho, esforça os teus lombos e reúne todas as tuas forças. O destruidor sobe contra ti, guarda tu a fortaleza, vigia o caminho, esforça os teus lombos, reúne todas as tuas forças. Quem pode dizer amém? Coloque assim a mão no coração, por gentileza, e diz comigo: Senhor Jesus, fala comigo, e eu te darei toda a honra e toda a glória. Amém. Eu gostaria de falar sobre guarda a tua fortaleza. No final de uma grande luta, eu estava me sentindo já meio aliviado e comecei a me desarmar daquela peleja. E quando ajoelhei-me para orar, um dia o Senhor falou comigo: não é hora de se desarmar. Você ainda está no vale e os montes ainda estão ocupados. Nós não podemos ignorar o fato de que estamos em campo de batalha contra o mal. Satanás e os seus demônios não estão brincando conosco. A luta é para valer. Jesus diz, e João escreveu no evangelho que leva seu nome, capítulo 8, versículo 44, que Satanás é mentiroso e homicida. O que Jesus estava fazendo nos entender é que nesta peleja espiritual, o adversário tanto apela para a mentira quanto para a violência. E nós precisamos permanecer debaixo do sangue derramado na cruz do Calvário. No início do ano passado, eu recebi um recado em Feira de Santana, lá na igreja, no final de um culto, que haviam alguns satanistas frequentando a igreja, invocando demônios para calarem a voz do pastor Josué.
No mês de abril, a mesma mulher mandou avisar que eles haviam enterrado cruzes de ponta cabeça embebidas em sangue e que uma horda de demônios estava vindo para destruir a minha vida. No mês de dezembro, ela mandou avisar: não sei como é que esse pastorzinho ainda consegue pregar. Quando a moça me deu o terceiro recado, eu disse para ela: diga para essa mulher que a explicação é sangue. A menina olhou para mim sem entender e eu falei com ela: sangue de Jesus, minha filha. O sangue de Jesus garante vitória para todos aqueles que confiam no Senhor. A mensagem do profeta Naum é dirigida à cidade de Nínive. Nínive era a capital da Assíria, conhecida pela sua tirania, pela sua crueldade. Todas as vezes que os assírios invadiam uma nação qualquer, a história registra que eles eram impiedosos em suas ações. Matavam as crianças sem misericórdia. Agiam violentamente contra as mulheres e humilhavam os seus soldados. Eu já ouvi muitos pregadores criticando a atitude de Jonas, quando fugiu de Nínive. Alguém já disse que Jonas não foi a Nínive por medo, e não foi. Na verdade, qualquer um de nós, no lugar de Jonas, teríamos feito mais ou menos a mesma coisa. Nínive marchava contra Israel. O Senhor vem e diz a Jonas: se Nínive não se converter, eu a destruo. Era tudo o que Jonas queria. Eu não prego a Nínive, eles não se convertem, Deus os destrói e Israel fica salvo. Deus, entretanto, age de forma diferente da mentalidade humana. É possível, conhecendo um pouquinho da história de Nínive, compreender a postura daquele profeta. O historiador Diodoro da Cilícia descreve Nínive como uma fortaleza que ocupava cerca de 660 hectares de terra. A muralha que cercava Nínive tinha 33 metros de altura, mais de 100 quilômetros de circunferência e 1.500 torres de vigia, que permitia-se avistar o inimigo a uma distância considerável. Quando Nabopolassar, rei de Babilônia, decidiu invadir e destruir a cidade de Nínive, a história diz que ele fez uma trincheira nas águas do rio Rossê. 4,5 quilômetros das muralhas de Nínive foram rompidas quando as trincheiras foram quebradas e as ondas vieram fortes contra ela para destruí-la. O alerta de Deus a Nínive aqui serve para nós que temos algo para guardar, algo para proteger. O aviso de Deus é: o destruidor sobe contra ti. Eu lembro agora de 2 Samuel, capítulo 5, a partir do versículo 15, quando Davi torna-se rei de Israel. E o texto diz: e os filisteus, ouvindo que Davi havia sido ungido rei de Israel, reuniram-se todos e subiram contra ele.
O que fica notório aqui é que todas as vezes que Deus te delegar maior responsabilidade, todas as vezes que o Senhor depositar sobre os teus ombros uma tarefa a ser cumprida, o adversário vai reagir e procurará subir contra ti. E não dá para brincar com o inimigo da nossa alma, não é só usar o velho jargão, está amarrado, e resolveu o problema. Estamos numa batalha insidiosa, constante. Eu deito e durmo, o adversário peleja todo o tempo. O que nos mantém vivos é o fato registrado nos Salmos 121, o guarda de Israel não tosquenejará, nem dormitará. Mas há uma peleja na qual estamos envolvidos. E não dá para subestimar a ação do adversário. Aliás, no que se diz respeito ao tratamento do cristão com relação às forças das trevas, existem dois extremos muito perigosos. Existem aqueles que supervalorizam o poder do adversário, que têm medo, que estremecem. São aqueles que preferem dizer, nem fala, nem vai lá, porque senão vai haver uma retaliação. Qualquer que seja a retaliação do adversário, maior é Deus que guarda aqueles que nele confiam. Mas existem aqueles que subestimam. Eu já ouvi gente dizer, eu desafio. E aí desafia Satanás e seus demônios. E a Bíblia também não estimula a fazer assim. Muito pelo contrário. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Existem, entretanto, 4 princípios divinos expostos neste texto para quem sabe que está numa peleja e não quer perder o que Deus lhe deu. O primeiro princípio aqui é: guarda a tua fortaleza. Fecha as portas, repara as brechas, analise a sua estrutura. O grande erro de Ezequias foi permitir o inimigo entrar na fortaleza e ainda lhes mostrou todos os seus cômodos, portas, tesouros, portas secretas. Quando o mensageiro, quando os caldeus terminaram de sair, o profeta chegou repreendendo o rei de Judá, porque havia aberto as portas da fortaleza para o inimigo. Entenda um fato: com o pecado, com a tentação, é preciso ser radical. Não dá para ser educado, comedido, senão a fortaleza será minada. Guarda a fortaleza, fecha as portas. Lá em Provérbios de Salomão, capítulo 4, versículo 23, o sábio admoesta dizendo: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. É guardar os sentimentos, guardar o que há no teu interior. O Senhor Deus, através do profeta Oséias,
quando repreende o seu povo, no capítulo 12, versículo 6, diz assim: guarda o juízo e a benevolência, e serve ao Senhor teu Deus. O Senhor colocou um tesouro diante de nós. O tesouro não somos nós somos apenas o vaso de barro. O tesouro é o que está dentro deste vaso. E é preciso guardá-lo com afinco, com cuidado. Está escrito em Eclesiastes 5:1: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. A ordem é guardar. Veja que a ordem é: guarda o coração, guarda a benevolência, guarda o teu pé. E em Apocalipse capítulo de número 2, na conclusão da carta à igreja de Filadélfia, o Senhor diz: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O grande problema de Sansão foi exatamente a inércia em guardar. Havia uma aliança entre o Senhor e o nazireu. Sansão tinha um segredo. Era algo particular dele e do Senhor. Mas Sansão cometeu o erro que a maioria dos que tropeçam cometem: brincar com a fortaleza. Sansão começou a dar pistas a Dalila do seu segredo. Pistas que foram permitindo a Dalila se aproximarem do segredo que ele tinha com Deus. Ele foi brincando com o pecado, e é uma tragédia quando nós começamos a brincar com ele. Segura uma coisa que eu quero te dizer, por gentileza. Tentação é processo gradual. Satanás não tenta ninguém hoje pensando em derrubar agora. Ele tenta hoje pensando em derrubar amanhã. A tentativa do adversário é tornar a situação normal. O indivíduo só cai naquela situação de pecado quando ela se torna normal. Ele vai se acostumando com a situação. Foi exatamente essa a questão de Sansão e Dalila. Sansão foi se habituando, foi se adequando. Dalila deixou de ser uma ameaça. A fortaleza ficou desprotegida e o inimigo invadiu. Mas nesta noite, pelo poder da palavra de Deus, fecha as portas, repara as brechas, guarda a fortaleza, porque o Senhor está querendo guardar a tua alma. Guarda o que tens. Eu tenho dito sempre que falo para jovens, com base em Tiago, é bom lembrar que tentação, além de ser processo gradual, é a proposta do adversário de suprir uma necessidade sua. Tentação só é tentação quando atrai. Tiago diz: cada um é tentado quando é engodado ou fisgado em sua própria concupiscência, em seu próprio desejo. Entende-se então que esta vontade tem que ser canalizada em direção a Deus, para que o adversário não tenha acesso a ela. É preciso entender que o adversário vai tentar lhe diminuir, lhe menosprezar, causar traumas. Olha o que Golias disse a Davi: não tem homem em Israel. Me mandaram um menino, despreza e ameaça: eu vou entregar teu corpo às bestas do campo e às aves do céu.
Mas diante da ameaça, o crente tem duas opções: correr da guerra ou guardar a fortaleza e dizer: eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Eu era bem jovem, tinha 19 anos. Uma moça olhou para mim um dia e disse: você não é homem. E eu olhei para ela e disse: tem dois rapazes na Bíblia que vão me socorrer agora. Um corajoso, que enfrentou uma mulher, ficou cego e morreu esmagado debaixo dos escombros do templo de Dagon. E um covarde, que correu de uma mulher e virou governador do Egito. Eu falei com ela: é melhor correr e virar governador do que enfrentar e virar defunto. Fui. Aleluia, guarda a fortaleza. Guarde a fortaleza. Dá um toque no irmão do lado e diz para ele: se for necessário, corra. Se for necessário, corra. Você aí no telão, irmão, em casa, se for necessário, corra para os pés de Jesus, porque dele vem a força. Chora manderemai de clova, churianda narras da gaia. Guarda a tua fortaleza. É a primeira admoestação de Deus para quem tem uma herança. A segunda é: vigia o caminho. Abra os olhos. Fique atento. O coelho tem 3 lições a nos ensinar. Salomão o cita lá em Provérbios. A primeira lição que o coelho tem a nos ensinar é que ele diz: Salomão, faz sempre a sua casa numa rocha. A segunda é que o coelho sempre dorme com uma das patas traseiras fincada ao chão, um pouco atrás do corpo, pronto para agir. Ao menor sinal de perigo, ele está preparado para uma reação. Terceiro, o coelho dorme, mas com os olhos entreabertos. Ele percebe o movimento do predador quando se aproxima. Isto é vigiar o caminho. É perceber quando o ladrão de herança está chegando. Lá em Mateus capítulo 24, o Senhor Jesus diz no versículo 43, que se o pai de família soubesse a que hora da noite viria o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Ele estava prestes a deparar-se com a cruz. E em Mateus capítulo 26, versículo 41, está Jesus chorando, orando, suando gotas de sangue no Getsemani. E quando ele se aproxima, ele vê Pedro, Tiago e João adormecidos. E ele diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. É incrível que Jesus não apenas prevê a necessidade de vencer a tentação, mas a necessidade de evitar entrar nela. Porque depois que entra nela, sair
custa caro. Então vigia, é o que ele diz. Eu gosto muito das palavras do apóstolo Paulo registradas em Atos. O apóstolo estava preparando-se para a sua terceira e provavelmente última viagem missionária. Capítulo 20 de Atos. Ele reúne todos os obreiros em Éfeso. E a partir do versículo 28 ele diz assim: olhai por vós mesmos e pelo rebanho sobre o qual Deus vos constituiu ministros, para apacentardes as ovelhas que ele adquiriu com o seu próprio sangue. E ele diz: porque eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e dentre vós mesmos se levantarão homens presunçosos, querendo atrair discípulos após si. Paulo conclui dizendo: vigiai, e não vos esqueçais que por 3 anos e meio admoestei com lágrimas, de dia e de noite, a cada um de vós. O apóstolo estava percebendo 2 acontecimentos que atingiriam a igreja. Ele observa o lobo que vem de fora e observa o presunçoso que já está no meio do rebanho. O lobo que vem de fora é fácil perceber, porque é lobo. Chegou no portão, a gente viu. Mas o presunçoso que quer atrair discípulos após si, Paulo diz: dentre vós mesmos se levantarão. Daí a necessidade da vigilância, da atenção, para não sermos enganados e confundidos pelas artimanhas de Satanás. Vigiai. Está atento. Pedro diz assim, 1 Pedro 5,8: sede sóbrios, vigiai. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. A vigilância é necessária, porque o ataque virá de qualquer lado, virá de onde menos se espera. E os irmãos sabem que algumas investidas do adversário vêm fortes para desmontar com a nossa estrutura de vida cristã. Entretanto, quando você vigia, o adversário peleja sim, mas você está preparado para a guerra, guardou a fortaleza, observou o caminho, percebe a ronda do inimigo, reage na graça e recebe vitória na força do Senhor. Dá um toque de leve no irmão do lado e diz para ele: vigia. Vigia o caminho, observa, fica atento. Os americanos sabem que antes de um grande furacão há uma bonança quase interminável. Antes de vir um furacão, o vento não sopra,
o mar se acalma, o sol brilha, tudo parece calmaria. Eu disse para minha esposa, um tempo desse atrás, eu falei com ela, está muito calmo. Satanás está armando alguma. Ela disse, você parece que só sabe viver debaixo de luta. Eu disse, não. Eu sei viver sem muita luta, mas eu não sei viver com tanta calmaria. Alguma coisa está sendo montada. Se a sua vida se acalmou demais, o adversário só está mudando de estratégia com você. Ele vai atacar do outro lado. Vigia o caminho. Fique atento às orquestrações do seu adversário. Monte-se para a guerra, porque o Senhor está contigo, e maior é aquele que está conosco do que aquele que está contra nós. Aleluia! Guarda a fortaleza! Atenta para as circunstâncias que envolvem a tua vida. Jesus admoestou N vezes acerca da necessidade da vigilância. E em seguida, a terceira ordem é: esforça os teus lombos. Na cultura judaica, os lombos, ou esta região central das costas, era onde residia a força de um homem. O judeu entendia que numa guerra, se os músculos lombares cansassem, o homem estaria entregue. Quando o Senhor diz, esforça os teus lombos, Ele está dizendo, prepare-se para a peleja, porque é para valer. Organize as forças, porque a peleja vai render de tal maneira que você vai sentir cansaço. Você vai sentir fadiga. Queridos, em qualquer crise, em qualquer dificuldade, existem 3 estágios, pelo menos. Primeiro estágio de uma crise é o estágio programado. Qualquer que seja a luta, você pensa, em 6 meses eu estarei livre dela. O problema vai estar resolvido. Em 3 meses, em 1 ano, eu já estarei fora disso. Você se programa para isso. Nesse período determinado pela tua mente, você não precisa de paciência, só precisa de habilidade para administrar a crise. Os amigos de Jó, me parece, tiveram este sentimento. Chegaram diante de Jó e fizeram 7 dias de jejum absoluto. Jejum até de palavras. O que eles entendiam? Depois de 7 dias de jejum, não tem chagas que não sejam curadas. Amanheceu o 8º dia e Jó continuava cheirando mal. Rompeu o prazo, aí eles abriram a boca, você pecou, Jó. Agora entra o segundo estágio, o estágio da paciência. Mas a paciência é produzida pela tribulação. Ela é humana. Embora a tribulação a gere, ela é humana, é uma virtude humana. Veja só, o Jó paciente diz assim, o Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Mas depois ele diz, maldito o dia em que eu nasci. É o mesmo Jó.
Porque na paciência um dia eu estou bem, no outro dia eu não estou tão bem assim. Um dia eu estou nos montes, outro dia eu estou nos vales. A mulher de Jó olha para ele e diz: amaldiçoa teu Deus e morre. Ele, cheio de paciência, disse: você ficou louca? Recebemos de Deus o bem e estaremos livres do mal. Mas no dia que a paciência oscilou, ele diz: eu queria que o Todo-Poderoso viesse conversar comigo tete a tete. Cheio de paciência, ele diz: ainda que ele me mate, eu ainda esperarei no Senhor. Mas quando a paciência esgotava, ele diz assim: se o meu agressor fosse homem, não teria me atingido. Cheio de paciência, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive. Mas quando a paciência esgota, ele diz: o meu hálito se tornou repugnante à minha mulher. Aqui, o que Deus está dizendo é: a luta vai durar, a peleja vai durar. Organize suas forças, se prepare para dias melhores e para dias difíceis. Esteja preparado, firma bem as tuas estacas. É isso que o Senhor está dizendo. Terceiro estágio de uma crise: não pode ser humano, tem que ser divino. Longanimidade. Quem produz paciência é tribulação, mas longanimidade não é gerado por tribulação. Longanimidade é fruto do Espírito. Quando o indivíduo chega no tempo da longanimidade, para ele tanto faz. Se for hoje está bom, se for amanhã está bom. Não tem altos e baixos. Agora eu cheguei na dimensão que Deus queria. É nesse momento que o redemoinho sopra. E eu gosto da conversa que o Senhor teve com Jó. Eu acho extraordinária. Porque o Senhor diz assim: Jó, cinge os teus lombos, porque eu vim conversar com você. Aleluia. Agora eu te pergunto e você me responde: Leimai de lamastuira mas. O Senhor fez a Jó 56 perguntas que até hoje nem a ciência consegue respondê-las. Já ouve cada pergunta e fica confuso. Ouve cada pergunta e não tem resposta. Quando Jeová termina, Jó diz assim: Senhor, falei de coisas que eu não entendia. Usei palavras que eu não compreendia. Agora eu sei que tudo podes e nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. Oh, aleluia! Ei, da lamai de lama suriando. Oh, Ramanda Gassuire, mano, Ramahandelei, Vassuri, arrasta na. Ele arranjou, le manjou, ragassure, rei, darabada bagassure, radamanda da bagá. Prepare-se para a guerra.
Esforça os lombos. Através do profeta Isaías, no capítulo 54, o Senhor diz assim: firma bem as tuas estacas. Não estabeleça tempo para a crise, porque o tempo é do Senhor. Eu encontrei uma irmã outro dia, subindo a rampa da igreja, lá em Feira de Santana, e ela olhou para mim e disse: pastor, se Deus não resolveu o meu problema em 10 dias, não precisa resolver mais. E eu falei com ela: senta aqui, irmã. E ela disse: mas pastor, eu disse: senta aqui, irmã, por favor. E eu disse para ela: minha irmã, existem 2 vocábulos para tempo. Cronos, palavra grega, que dá a ideia do tempo que pode ser medido. Do tempo que pode ser contado em horas, em minutos, em dias, em semanas. Esse é o meu tempo. Um dia desse eu era criança, correndo na porta da igreja. Hoje eu encontro o cabelo branco na costeleta. Esse é o meu tempo. Mas o outro tempo é Kairos. Esse é o tempo da eternidade. É o tempo que não pode ser contabilizado. É o tempo que não pode ser medido. É o tempo que não tem princípio nem fim, não tem nem lógica, porque afinal de contas é eternidade. Este é o tempo de Deus, e a Bíblia diz que um dia para Ele é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E a senhora está dando 10 dias para quem pode transformar isso em 10.000 anos. Então, minha irmã, esquece do tempo e se prostra diante de Deus e clama por misericórdia. Esforça os lombos, se organize para uma grande peleja. É isso que o Senhor está dizendo. Se organize para uma grande batalha. E Ele dá o 4º princípio da guerra. Reúne todas as tuas forças. O que o Senhor está dizendo é: não subestime o inimigo. Não lute como se fosse uma brincadeira. Reúna todas as suas forças. Coloque à disposição tudo o que você tiver para esta guerra. É isso que o Senhor está dizendo. Josué viu seus homens tropeçarem diante da cidade de Ai, em Josué capítulo 7. A Bíblia diz que Josué subestimou o inimigo e disse: não precisa subir muita gente, subam apenas alguns homens e destruam a cidade de Ai. 36 morreram e os outros fugiram, porque as forças não foram todas reunidas. É agir com totalidade. É mergulhar no projeto que Deus colocou diante de você. É agir com completo afinco. Lançar mão de tudo que Deus lhe dispôs para esta peleja. Se o adversário quer roubar a tua herança, você não pode ficar brincando de esconde-esconde com ele. É guerra espiritual, é batalha contra o mal, é luta contra o inferno. O sangue de Jesus é sobre nós. A espada do Espírito é a arma da nossa reação. E o nome de Jesus é o nome que tem todo o poder. Reúne todas as tuas forças. Mas de onde vem esta força? É do meu tempo de fé? Não. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios no capítulo 6, versículo 10, diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força
do seu poder. Para reunir as forças, eu tenho que entender que não as tenho. Eu preciso buscá-las na fonte. O apóstolo Paulo diz, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, que as nossas armas não são carnais, mas espirituais e poderosas em Deus para derrubar as forças do inimigo. A tua força vem do Senhor. A nossa força vem do Senhor. Não tente vencer por conta própria. É no Senhor que está a nossa força. Agora o interessante, sabe quando é que Deus aceita liberar a sua força para nós? Quando a nossa força não está mais em ação. Deus só se manifesta onde o homem se anula. Deus só manifesta a sua soberania onde o homem manifesta a sua própria submissão. Deus só manifesta a sua grandeza onde o homem reconhece a sua pequenez. Primeiro passo para receber a força de Deus é: abra mão da sua. Desista de viver por conta própria e passe a depender dele. Lembra quando ele olha para Moisés no Monte Sinai, no pedregoso Sinai, e diz: tira as sandálias dos teus pés. A temperatura do Sinai chega aos 40 graus. Já experimentou andar descalço no asfalto? Em dias de verão? E andar descalço sobre cascalho? As pedras parecem gilete. O que o Senhor estava dizendo a Moisés ali é: tire o seu lastro. De agora em diante, você não confia na sua estrutura para pisar. Agora, Moisés, tem que ser do meu jeito. Você anda da forma que eu vou lhe ensinar. É como se Deus estivesse dizendo: eu vou lhe ensinar a andar de novo. Agora você vai depender de mim, Moisés. É aqui que a força de Deus se manifesta, quando você tira a sua sandália, quando você perde o seu lastro. Eu lhe digo, e lhe digo sem medo de errar, que às vezes Deus quebra os nossos pilares, Ele tira o nosso lastro, Ele rompe a nossa estabilidade pessoal, porque só assim a gente aprende a confiar exclusivamente nele. Nele. Lembra de Jacó? O anjo aparece, obviamente, essa é uma convicção que eu tenho. Jacó não sabia que era um anjo. Se ele soubesse, ele não teria brigado. Eu imagino que Jacó pensou que fosse um dos homens de Esaú. É só ler o contexto. E ele começa a brigar com o anjo. Alguém já disse que é brigar na oração. Ali era briga para valer mesmo. O texto original mostra uma briga física. E o anjo não bate em Jacó. O anjo apenas se defende de Jacó. É Jacó quem briga, o anjo não. A Bíblia não diz que o anjo brigou. Jacó brigou. Jacó vai batendo e o anjo se defende. Até que chega um momento, eu acho lindo os detalhes. Porque a Bíblia não diz que o anjo bateu. A Bíblia diz que o anjo tocou. Se bater, mata, irmão. Se o anjo bate, Jacó morre. Apenas tocou. Quando tocou na juntura da coxa, deslocou. Perdeu a estabilidade. Perdeu a força. Perdeu a firmeza. Não dá para brigar mais. Agora é se render. Ataca na cintura do anjo e diz: só te largo se me abençoares. Só te largo se me abençoares. Olehai de lamas.
Aleluia! Aleluia! Tem muita gente aqui que o Senhor deslocou a coxa, porque você sempre agiu por sua forma, sempre teve sua maneira de resolver problemas, sua força sempre esteve em evidência, e Deus fez questão que você passasse a depender dEle. Deus fez questão que você passasse a agir pela força dEle. Ele tirou a tua estabilidade, quebrou teus pilares, para você se grudar na cintura do Senhor. De agora em diante, eu posso até manquejar, mas é no passo do gado. Eu até manquejo, mas tenho a bênção. Eu manquejo, mas Deus está comigo. Eu manquejo, mas Esaú tem que me perdoar, porque eu dependo do Senhor. A força vem do Senhor. A força vem do Senhor, a força vem do Senhor. O Senhor é a nossa força e a nossa salvação. Aleluia! O texto diz que uns se cansam e se fatigam, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão com asas e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Reúne as tuas forças. De onde vem? Do Senhor. Eu gosto do texto dos Salmos 84, versículo 7. Que o salmista diz assim: o justo vai de força em força. Força em força. Sabe o que é isso? Às vezes você não tem força para dar 2 passos. Só tem força para dar 1. Dá 1. E o próximo? Deixa por conta do Senhor da força. Quando você der esse passo, Ele vai te dar força para dar mais 1. E você vai de força em força. Eu sou pai. Meu filho está aí em cima. Eu não tive dinheiro para comprar aquelas andadeiras para a criança aprender a andar. Ele teve que aprender do método tradicional. E eu sei que quando a criança aprende a andar, quem é pai e mãe aqui sabe disso. O pai encosta a criança num sofá, numa cadeira, agacha na frente dele e chama com um dandá, dandá. A criança dá um sorriso banguelo e dá um primeiro passo. Quem é pai e mãe lembra disso? Depois que a criança dá um primeiro passo, ela dá mais um sorriso. Dá uma olhadinha para os lados. E dá o segundo passo. Quando ela dá o segundo passo, ela percebe que não dá para dar o terceiro. O corpinho balançou. Aí a criança olha para um lado, olha para o outro, para ver se tem lugar para segurar. Não tem. Ela tenta olhar para trás para ver se dá para voltar. Mas o corpo balança, não dá para fazer a curva. Quem é pai e mãe vai lembrar, sabe o que a sua criança fez? Lembra? Transforma os dedinhos dos pés em amortecedores. E dá umas 2 ou 3 balançadas, como se dissesse, vou pular. O pulo não alcança os braços de pai e mãe. Mas a criança sabe, meu pai e minha mãe não deixam eu me machucar. O pai salta lá na frente, se arrebenta no chão, mas o menino não cai no chão. Assim é você na sua caminhada com Deus. Você já deu um passo, já deu 2 e não consegue dar o terceiro. Te joga nos braços de Deus, lança-te diante dele. Ele não
vai te deixar cair. Fica em pé, por favor, quem puder, em nome de Jesus. Receba a palavra na sua alma. Receba a palavra de Deus em seu coração. Oh, aleluia! Os irmãos diante dos telões, o irmão em casa, pelo rádio ou pela internet, a força vem do Senhor, a força vem do Senhor. João diz assim: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. A palavra de Deus habita em vós, e já vencestes o maligno. Nossa força vem pela palavra, é se alimentando da palavra. Aleluia, pelo poder da palavra, porque ela é pão, porque ela é mel, porque ela alimenta a alma do servo de Deus. O profeta diz: achando eu as tuas palavras, logo as comi, e elas foram um gozo e alegria para o meu coração. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Meu Pai, te louvamos, Senhor, pela tua palavra. Te adoramos pelo privilégio de tê-la à disposição dos nossos corações. Permite-me te pedir só uma coisa neste momento, Senhor, em nome de Jesus. Evidencia esta palavra no coração dos teus filhos agora. Sobre estas galerias, Senhor, aqui na nave do templo, aqui no púlpito, os irmãos que estão na parte externa diante dos telões ou em casa, eu peço agora, Senhor, que esta palavra venha impactar suas vidas como fogo que queima no coração da tua igreja. Oh, em nome de Jesus, receba do Senhor agora a força. Guarda a fortaleza. Esta é hora de analisar na tua vida o que está aberto, o que precisa ser corrigido, e guardar a fortaleza. Esta é a hora de abrir os olhos e vigiar o caminho. Reúne as tuas forças, reúne as tuas forças, em nome de Jesus de Nazaré. Pelo poder do Espírito Santo, receba agora a força que vem do alto e que te coloca de pé para uma vida de vitórias. Oh, aleluia! Glória a Deus! Adore a Jesus. Como desejar, com a mão levantada se achar melhor, com a mão no peito se preferir. Adore como o seu coração desejar. Adore, 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 porque Ele é digno. Adore com línguas espirituais, se o Espírito Santo lhe concede línguas espirituais. Adore com aleluia e glória a Deus, porque o seu coração está cheio de louvor. Deus é digno de toda exaltação para sempre. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Seja batizado no Espírito Santo agora, em nome de Jesus. Espírito de Deus, distribui línguas estranhas neste lugar. Espírito de Deus, distribui línguas como que de fogo neste lugar. Oh, sobre cada caravana, os congressistas, os que estão aqui dentro, os que estão na área externa, Espírito Santo, enche agora. Senhor querido, batiza no Espírito Santo esta noite. Batiza no Espírito Santo esta noite.
O irmão que veio enfermo, a irmã que veio enferma, seja curado, seja curada pelo poder do nome de Jesus, pela ministração da palavra, em nome de Jesus. Sinta a graça de Deus se derramar sobre a sua vida. Anamanjo rebaramanda dagai wehanjo vasurianda ramande degast. Oh, aleluia! Eu sinto Deus neste lugar. Guarda a tua fortaleza, vigia o caminho, esforça os teus lombos, reúne todas as tuas forças. Você que pensou que estava caído, a mão do Senhor te levanta. A mão do Senhor te levanta. Irmão, irmã, veja a pessoa que está aí do seu lado, na sua frente, ou atrás do irmão, da irmã. Observe se é um amigo que nos visita, uma amiga, alguém que esfriou na fé e se afastou da igreja. Convide esta pessoa para sair do seu lugar agora e vir à frente entregando a sua vida a Jesus. E nós vamos orar por ele, orar por ela. Se necessário for, o irmão vem com esta pessoa para ajudá-lo. Já está vindo aqui a primeira pessoa, um jovem. Está vindo a segunda pessoa. Venha. Ajude esta pessoa agora, irmão, irmã. Se diante do telão tiver alguém, é claro, não dá para chegar aqui, mas o irmão se levanta no seu lugar com esta pessoa e se aproxima aí do telão e nós vamos orar por ele, orar por ela, em nome de Jesus. Onde está mais alguém? Nas galerias, aqui na nave do templo. Você que esfriou na fé e se afastou da igreja. Eu não vou demorar muito mais, não posso, mas quero orar em teu favor. A igreja vai orar pela tua vida. Quando o irmão sair do seu lugar com alguém, acena assim com a mão e nos avisa. A igreja estará glorificando a Deus por cada vida que vier à frente. A Bíblia diz que há festa no céu por um pecador que se arrepende. Filho, filha, que se afastou da casa do Pai, é a hora de voltar para o teu lugar. Venha em nome de Jesus, não perca a oportunidade que Deus está te dando pela sua graça. Lá fora, diante dos telões, o irmão ajuda esta pessoa também. E ora por ele aí, a igreja vai estar intercedendo e ministrando por estas vidas. Nós vamos orar por estas pessoas. Se há mais alguém, faz isso agora, vem à frente. Recebe libertação em Cristo. Está vindo a terceira pessoa aqui à nossa esquerda. Vem mudar de vida. Deus pode mudar a tua vida. Ele vai perdoar os teus pecados. Aleluia, vem, volta para casa. Meu irmão, minha irmã que esfriou na fé, que desanimou, volta agora para o teu lugar. O Pai te espera de braços abertos. Há mais alguém? Se há mais alguém vindo, o irmão, a irmã que vem com essa pessoa, acena assim com a mão e me avisa. Eu já vou parar em 1 minuto e orar por estas pessoas em nome de Jesus.
Mais alguém? Nós vamos orar por estas pessoas. Alguém aí diante do telão se rendeu a Cristo. O irmão que estiver perto desta pessoa, se aproxime dele, coloque a mão sobre o seu ombro e ore por ele. Se é em casa, ouvindo pelo rádio, participando do culto pela internet, pela TV web, você desejar também fazer isso agora, pode. E nós vamos orar em teu favor. Ao redor do mundo, onde você estiver, Deus faz questão de salvar a sua alma. Mais alguém vindo? Vamos orar. Ó Pai, aqui estão pessoas, Senhor, que foram conquistadas pelo Teu Espírito. Senhor, perdoa os seus pecados, registra os seus nomes no Teu memorial. As pessoas que se renderam a Ti, ó Pai, lá diante dos telões ou em casa, inunda seus corações agora com a alegria da Tua salvação. Anula toda tentativa do adversário contra estas vidas, em nome de Jesus. Amém. O irmão que veio com ele, dá um abraço, um aperto de mão, como Jesus daria, fraternal, caloroso. Aleluia. Eu já vou devolver.